amados irmãos. Nós queremos dar continuidade à palavra de domingo, né, sobre o propósito, né, sobre o fortalecimento da família, né, como parte do propósito de Deus. Mas antes de entrar no assunto, eu quero deixar aqui um convite, né, e mais uma vez reforçar o convite para os pais do encontro que vamos ter para os pais no dia 11 de setembro e dia 2 de outubro. 11 de setembro para os pais que têm filhos de 8 a 15 anos e no dia 2 de outubro para os pais que têm filhos de 8 para baixo, né? Então, vai ser lá na chácara, vai ser o dia inteiro, né? A gente está mandando aí pela secretaria os detalhes, valores e tudo mais, mas eu queria dizer para você não perder essa oportunidade de receber mais este reforço. A gente está ministrando palavras, tudo, mas isto assim, não abrange as partes práticas do dia a dia que o encontro desse vai trazer. Então, aproveite esse recurso a mais que o Senhor está nos dando, né? Deus é bom, Deus é amor, Deus é perfeito e tudo que faz é perfeito e maravilhoso, sabemos disso. Assim é também a família, que nasceu no seu coração. A família também é tudo de bom, ao menos foi pensada para ser tudo de bom, né? Planejada, né? Para, inclusive, expressar o próprio Deus aqui na Terra. Mas sabemos que houve a queda e o inimigo tem, então, desde então, né, trabalhado incansavelmente para destruir e desvirtuar tudo que Deus criou. E um dos seus focos de atenção é a família, para destruir a família. Mas Jesus Cristo veio e, através de sua obra redentora, concluída na cruz do Calvário, abriu-nos um novo e vivo caminho de comunhão com Deus e de restauração de todas as coisas, inclusive a família. Se Cristo está no centro de uma família, haverá paz e harmonia, porque Ele é o príncipe da paz. Se a família não está bem, pode mudar, pode ficar bem. O próprio Deus está totalmente interessado em nos ajudar. E conte também, né, com os irmãos, com a igreja, com pessoas mais experientes que também têm muito que contribuir e podem ajudar aqueles que estão tendo alguma dificuldade. O que não podemos é desanimar, desistir ou achar que nossa família não tem jeito. Tem jeito sim, tem jeito. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. Para o nosso Deus tudo é possível. E isso também não significa que numa família cristã não haverá problemas, não haverá dificuldades. Haverá sim, mas como sabemos, né, em Cristo nós temos os recursos para não somente viver bem como família, como viver muito bem e contribuir para o avanço do reino de Deus e para a preparação da igreja para receber Jesus, cuja volta cremos que será em breve. Sabemos da decadência moral, espiritual em todo o mundo. Densas trevas cobrem a terra, mas o Senhor não nos abandonou e nunca irá nos abandonar, pois Ele prometeu que estaria conosco até o fim e podemos confiar na sua palavra. E Ele não somente não nos abandona, como nos dá os recursos para resistir a todo esse mal que está se intensificando. E Ele nos deu uma maravilhosa armadura, descrita em Efésios capítulo 6, e armas poderosas, a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, a verdade que nunca muda, né, que vai prevalecer, como Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Jeremias diz que ele é o martelo que quebra a pedra. Essa é a palavra de Deus e é a espada do Espírito, né? E também a oração, a comunhão com os irmãos, os dons espirituais e principalmente a habitação do próprio Espírito Santo no coração de todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A maior parte do nosso tempo é gasto, né, no trabalho e em casa. Pouco tempo por semana estamos juntos.
com outros irmãos, com outros crentes. Por isso, é no dia a dia, em casa, no trabalho, que temos que aprender a usar essas armas. Não precisamos gastar tempo aí, ficar lamentando, falando muito sobre essa decadência moral, espiritual, sobre esses absurdos que estão fazendo. Nosso foco precisa ser edificar, construir, proativo, né? Trabalhar conscientemente e intencionalmente para edificar nossa família e irmãos próximos. Somos convidados pela palavra de Deus a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas são palavras, as últimas palavras do apóstolo Pedro em sua segunda carta. E o contexto onde ele fala isso, bem no finzinho ali, né, no capítulo 3, ele está falando sobre a volta do Senhor. Né? Então é nesse contexto que ele nos chama, nos encoraja a crescer em Cristo, viver de maneira santa e piedosa, esperando, nas palavras dele, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E como que nós fazemos isso? Tendo um tempo a sós com o Senhor cada dia, no lugar secreto, ler mesmo a palavra todos os dias, perseverar. Se um dia atrasar um pouco, não tem problema, compensa no outro dia, mas não deixar de ter um contato com a palavra. O ideal é todos os dias. Né? Não se sinta, por outro lado, condenado se um dia não conseguir. Não tem problema, mas volta, insista. A oração, né? A gente tem que crescer muito na oração. O irmão disse que no início parece um pouco estranho, mas depois chega um momento que a oração se torna prazerosa, um momento maravilhoso de comunhão com o Senhor, e quando é em grupo, com os irmãos, é maravilhoso, com a família, né? Principalmente que estamos falando sobre a família, e edificar a família, sem oração é impossível. Esse é o ponto talvez principal, aquele momento que vamos orar em cima da palavra, aquela oração sincera, né? Não rebuscada, não cheia não é com gritaria, nada disso, uma oração que sai do coração, fervorosa, com realidade. Isso vai transformar as nossas famílias, vai edificar nossas famílias. Comunhão, né, na família, vida transparente, ninguém na família pode ter nada escondido, isso não é comunhão, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para tudo que nós consideramos importante, nós temos agenda, não é verdade? Pois então, para essas coisas, nós temos que ser diligentes e disciplinados, senão vamos ser engolidos pelas distrações e muitas atividades que nos cercam nos dias de hoje. Os pais precisam sentar com os filhos, conversar, ouvir de verdade aquilo que está nos seus corações, procurar entender o que está acontecendo com eles. Tem que ter aquele momento em que o celular e as outras mídias ficam de lado e demos esse espaço para o Senhor Jesus. Tem que haver controle dessas mídias nas nossas casas. Caso contrário, seremos controlados por ela, que infelizmente muitos estão sendo controlados pelas mídias. E elas podem ser boas e nos servir, mas quando elas tomam conta, somos escravos delas, e não é bom. Do que os seus filhos irão lembrar no futuro? Pense nisso. Daquelas coisas que viram nas mídias ou nos momentos de realidade, de sinceridade, de abertura de coração, oração juntos, chorando juntos, sendo cheios do Espírito Santo ali na nossa sala, no quarto, compartilhando uma resposta de oração, a decisão de o filho de pedir para ser batizado. Não são essas coisas, esses dias que vão marcar para sempre a vida dos nossos filhos? Então é nisso que temos que focar. Nosso foco são os valores eternos. O propósito, descrito em Romanos 8:29, isto é, Deus quer uma família de muitos filhos, né? Então, semelhantes a Jesus. Então, nosso foco é permitir o Espírito Santo nos trabalhar, ou trabalhar em nós e nos transformar à imagem de Jesus, para que o nosso Pai Celestial tenha essa grande família de filhos semelhantes a Jesus.
E o lar é o ambiente ideal para a expressão do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são os dons do Espírito que demonstram o caráter de Cristo. É o fruto do Espírito, é aquilo que vem de dentro. O Senhor Jesus diz, pelos frutos o conhecereis, né? Então, aquilo que é produzido pela habitação do Espírito Santo dentro de nós, né? E isso nas mais variadas situações que passamos em família, isso que vai trazer o caráter de Cristo à luz. Tire um tempo também para meditar naquela lista de 50 coisas que o Espírito Santo faz. Eu vou colocar aqui na descrição também o PDF. Leia aquelas passagens bíblicas, ore em cima delas, busque o enchimento do Espírito Santo. E como lemos, né, há pouco, anteontem, na leitura bíblica, Jeremias 29, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É tempo de enchermos as lâmpadas, o noivo está perto. Deus abençoe a sua família. E mais uma vez, pais que têm filhos até 15 anos, aproveite os recursos extras que a congregação está oferecendo nesses encontros de pais dos dias 11 de setembro e 2 de outubro. Ouça também essa canção do Asaf, né? Família, um projeto de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.